republicano rejeitou o nome de Mojtaba, dizendo que o novo líder não duraria muito sem a aprovação dele. E com a nomeação do novo líder supremo e a escalada do conflito, o preço do barril de petróleo do tipo Brent teve alta de 16% e superou os $100 no mercado internacional. Essa disparada reflete o medo do mercado com possíveis interrupções na produção e no transporte de petróleo por causa da guerra na região, que é responsável por uma parcela relevante da oferta global. Os novos ataques foram registrados neste domingo, hein? Nessas imagens você vê uma grande quantidade de veículos de serviços de emergência na região central de Israel. Um ataque iraniano com mísseis atingiu o local. Uma mulher ficou ferida por destroços e foi socorrida. Já na madrugada desta segunda-feira, no horário local, sirenes soaram em Tel Aviv depois que um projétil foi interceptado sobre Jerusalém, a capital do país. Para entender como o perfil do novo líder pode mexer, Lívia, com o futuro do Oriente Médio, a gente conversa agora com a Helena Scheren, que ela é mestra em Relações Internacionais, especialista em Geopolítica do Oriente Médio. Bom dia, Helena, bem-vinda ao News Manhã. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por me receberem aqui mais uma vez. Helena, professora, a última vez que o Irã elegeu um líder foi em 1989, né? Faz mais de 36 anos, né? A senhora acredita que o Mojtaba possa representar uma pequena mudança na política como era conduzida no Irã, antes com o pai dele? Vamos lá. Na verdade, essa mudança prevista, ela não é exatamente como a gente imagina para frente, mas ela é um pouco mais para trás, no sentido de voltar às suas origens um pouco mais radicais. Então, o Mojtaba, eu estava prestando atenção agora na entrevista, né? Mas na reportagem. Mas o Mojtaba, ele é muito mais linha dura, então ele é muito mais próximo ao primeiro líder, por exemplo, do que ao pai dele. No sentido de que ele entrou para o seminário um pouco mais velho, se eu não me engano, foi ele pelos 30 anos, o que já não é algo tão comum, né? Ele se especializou muito mais, ele condensou muito mais os seus estudos ali um pouco mais para frente na vida. Se aproximou muito da linha clerical mais dura, se aproximou muito do IRGC, que é aquela polícia, como se fosse o exército iraniano ali, meio secundário. Então, o que o pai dele tinha até de certa forma, quem sabe um dia considerar hipoteticamente conversas com o Ocidente, aqui ele já não tem mais. Até porque aí é que a gente entra com um segundo ponto, para além de todo essa personalidade dele, esse conhecimento dele, tudo isso que ele já traz, para além disso, o que a gente tem? Estados Unidos e Israel, que assassinaram o pai dele, que mataram a esposa dele no mesmo complexo, né, na mesma explosão, que estão atacando o país dele, então ele não vê isso como, quem sabe agora seja o momento de sermos mais diplomáticos. Não, ele vê isso como, nossa, agora mesmo, que é um convite para uma guerra total, uma guerra muito maior. Guerra total ainda não sabemos, mas uma guerra muito maior, uma guerra que já está regionalizada. Nesse mesmo sentido, ele também tem muito ressentimento para com a própria população que está indo às ruas, de certa forma contrária ao regime, que também já não é algo de hoje, já não é algo desse conflito de agora, já vem de bastante tempo atrás. A gente pode citar ali anos atrás ainda toda aquela movimentação da Mahsa Amini, que foi aquela menina que tinha um pedacinho de cabelo para fora do véu, tudo aquilo, toda aquela movimentação que surgiu depois da morte dela pela polícia. Então, toda essa população contrária ao regime, assim como todos os atores internacionais contrários ao regime, isso incendeiam ainda mais essa sensação de desgosto, podemos chegar talvez a dizer esse ódio do Mojtaba Khamenei perante tudo aquilo que vai contra o regime. Então aqui a gente não vê uma possibilidade mais simpática, mais otimista, muito pelo contrário. Agora, professora Helena, acredito que isso também acaba incendiando também até os próprios adversários, não só internamente, como você descreveu muito bem agora a situação para a gente dentro do Irã. Porque falávamos agora há pouco,
você estava acompanhando conosco, a própria reação do presidente Donald Trump, dizendo que não vai durar muito essa nova liderança se ela não tiver aprovação dos americanos. Sabemos também do descontentamento de Israel com a continuidade do regime, porque agora a escolha de Mostarba é a confirmação da continuidade de um regime talvez um pouco mais rigoroso, como você estava explicando para a gente. Então, pensando na guerra que já está escalando, já está escalada, é possível agora que a situação fique um pouco pior, regionalmente falando? Regionalmente, com toda certeza. A gente já tem o envolvimento de praticamente todos os atores regionais ali do entorno, né? Ali do Oriente Médio Central, como a gente chama. Então, a gente ainda não teve o alastramento para o pós-regional, para o além regional, ainda não chegamos nesse ponto. A gente conseguiu enxergar esse conflito, chegando até a Turquia, até o Azerbaijão, que já são bem em cima, mas a gente ainda considera, de certa forma, eles dois parte do grande Oriente Médio. Então, ela ainda está apenas regionalizada. Agora, a partir do momento em que a gente fala da intensificação desse conflito, essa regionalização tem potencial para uma escalada bastante intensa, inclusive nos próximos dias. Até porque, posso até aqui puxar um pedacinho daquilo que a gente falava um pouco mais na semana passada, sobre quais são os objetivos finais dessa guerra. Porque, no fim, parece que estamos travando uma guerra que ninguém sabe qual é o objetivo final, onde é que é para chegar, se é só a derrubada do regime, se é só para fazer um grande estardalhaço, o que é para acontecer, se é para ir contrário às capacidades nucleares do Irã. A gente não sabe ainda direito, e isso tudo eu digo com base nos discursos do próprio Donald Trump, que, né, a princípio é quem iniciou esse conflito. Então, se justamente a gente não sabe aonde que essa guerra está indo, para onde que ela está indo, a gente não sabe que horas que ela vai acabar, a gente não sabe qual que é o objetivo final, então a gente não sabe o que precisa acontecer para não só diminuir, né, para desescalar esse conflito, mas também para ele, de fato, acabar. Então, estávamos esperando um novo líder supremo. Tá, mas aí não pode ser o filho do Khamenei. Ok, sem problemas. Mas então, pode ser um outro, quem sabe? Mas aí também vai ser os Estados Unidos que vão dar pitaco em quem que vai ser o líder supremo de um país cuja nem a população está querendo. Então, entende? Justamente a gente não saber para onde estamos indo nos indica que também não sabemos o que é necessário acontecer para acabar o conflito. Professora, a gente tem a sensação de que se os Estados Unidos eliminarem o novo líder supremo, vai assumir um outro também com a mesma postura, né, da impressão dessa coesão no regime iraniano. Agora, queria que a senhora comentasse a questão do preço do petróleo, hoje que passando de $100, né, os Estados Unidos não tinham, então, um plano, os Estados Unidos conseguem intervir no canal no Estreito de Hormuz para que se normalize o tráfego de navios petrolíferos lá na região? É impossível que isso aconteça? Então, o próprio presidente Trump já tinha comentado na semana passada algo no sentido: fiquem tranquilos, nós protegeremos não só a população, mas também protegeremos os trabalhadores desses navios petroleiros, desses navios cargueiros. Mas essa é uma promessa muito vazia, porque não tem como você controlar, como você salvar ou mesmo salvaguardar aquilo que está no território alheio. E quando a gente fala do Estreito de Hormuz, é um espacinho ali muito pequenininho de mar controlado pelo Irã. Então, se é justamente o Irã que está controlando aquilo ali, como que a gente fala controlar, né? Parece que tem uma catraca no meio, não é exatamente assim. Mas, se a cada momento que a gente vê ali os países do Golfo, né? Aquelas monarquias fortemente baseadas na economia petrolífera, tentando exportar, escoar as suas exportações de petróleo e passam por ali, o que o Irã faz? Ele ataca. O que o Irã faz? Ele coloca uma série infindável de pontos, de elementos para trancar aquilo ali. Às vezes é fisicamente, no sentido de um ataque, às vezes não, às vezes é no sentido econômico, às vezes é, enfim, mil outras questões. E justamente por isso esses navios não conseguem escoar, não conseguem sair dali, escoar aquela produção, né? Sair dali. Para além disso, a gente ainda tem aqui outros elementos que vão subindo aqui. Claro, a gente está tivemos nos últimos momentos reuniões da OPEP+, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo,
Mas ainda assim, por mais que eles falem, então a gente vai produzir mais para quem sabe controlar um pouquinho o preço, ainda assim, se o petróleo não consegue sair dali, eu não consigo levar ele por terra, em meio ao deserto, até a Europa, até a China, até onde quer que seja. Então, se a gente tem essa dificuldade de tirar o petróleo dali, a gente vê vários elementos somando ao aumento do preço do petróleo em si. Um deles, por exemplo, é quando a gente fala no seguro desses navios cargueiros, desses navios petroleiros. Fica muito mais caro para qualquer empresa de seguro garantir que aquilo vai sair, vai escoar tranquilamente e chegar até o seu destino. Se está ficando cada vez mais difícil, eles vão aumentando o preço. Então, perceba, já nem estou mais falando do petróleo em si. Aqui eu já estou falando de elementos secundários relativos a essa exportação. Então, daqui para frente, ainda mais se a gente continuar nesse conflito por mais um tempo, a probabilidade de escalar ainda mais o preço desse petróleo é o que a gente mais vê por aí. Fica aqui minha recomendação do pessoal encher o tanque do carro nos próximos dias, se ainda não o fez. Chegou no ponto, professora, porque já se fala de uma crise inflacionária que já estaria em curso globalmente. E aí é um dos aspectos, talvez, e quero te ouvir sobre isso, de preocupação maior por parte do presidente Donald Trump internamente, porque já há uma reação muito forte, até de aliados republicanos do partido dele, em relação a esse esforço logístico e financeiro para atuar nessa guerra contra o Irã ao lado de Israel. Muito se fala já, tem apurações nesse sentido, de que há movimentos dentro dos Estados Unidos tentando abrir processos de impeachment contra o presidente americano, usando a guerra lá no Irã como principal argumento, porque isso cria uma instabilidade econômica dentro dos Estados Unidos, para além do fato de que muitas questões que precisam de atenção, esforço e investimento não receberem da forma como deveriam por causa dessa atenção redobrada a essa guerra, a essa política externa. E aí eu vou te fazer uma pergunta, professora, que é difícil fazer esse cálculo, mas vai compensar para Donald Trump esse esforço, essa guerra no Irã, levando-se em consideração esses movimentos que já estão acontecendo dentro dos Estados Unidos? Vamos lá, Lívia, que a gente pode fazer uma diferença entre análise de discurso, que é aquilo que o presidente Trump fala e falou. Nesse ponto aqui, o que a gente tem? O presidente que passou essa campanha inteira, o início inteiro da sua presidência, falando: eu vou ser o presidente que vai acabar com todas as guerras. Vamos lembrar o que ele falou, que nas primeiras 24 horas, aí depois tornou a primeira semana, depois o primeiro mês, e depois deixou para lá. Terminar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, depois o acordo de paz entre Israel e faixa de Gaza, ou Israel e Hamas, que também ainda não aconteceu. Ele teve vários pequenos conflitos pelo mundo que ele falou: olha, eu resolvi, inclusive por isso eu mereço o quê? O Prêmio Nobel da Paz. A gente viu toda essa construção de discurso que ele veio fazendo. De fato, nada foi muito relevante, nada foi sequer perene, assim, né? O final de um conflito que efetivamente acabou, a gente não tem isso. Agora, quando a gente olha para o Irã, o pessoal falou: mas não era justamente você que tinha falado que a gente não ia ter mais guerras, que os Estados Unidos iam ser voltados para os estadunidenses, né? O foco do governo ia ser nacional, ia ser interno. O que a gente está fazendo lá fora? Por que a gente está... aí, como falam muitos democratas também, por que a gente está investindo fora de casa? Numa guerra que também começou, parece que do nada. O que a gente está fazendo lá fora? Gastando vidas, gastando soldados lá fora. Aí a gente tem 1001 teorias da conspiração diferentes, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, do elemento Epstein Files. Então, aqueles documentos, né, do Jeffrey Epstein que foram publicados, que ainda estão sendo publicados, e que o nome do Donald Trump está ali no meio. Então, o que fazer? Tem uma outra linha também que fala que, na verdade, tudo isso é para minar a potência econômica chinesa. Então, a China, muito próxima do Irã, compra muito do seu petróleo. Quando a gente fala também de Venezuela, né, que aconteceu algumas semanas atrás, também aqui a gente pode fazer uma boa conexão com a China. Então, também minar ali foi uma outra questão. Mas aqui, como eu falei, né, a gente vai para 1001 teorias da conspiração diferentes do porquê que ele efetivamente começou tudo isso. Para além desses elementos, para além de tudo isso, a gente ainda tem, então, justamente falar sobre aquilo que eu comentei agora há pouquinho de não sabemos para onde essa guerra está indo, não sabemos que horas ela vai acabar.
não sabemos o que vai acontecer. Se a gente não tem nenhuma dessas explicações, como que eu sei qual que vai ser o teto, aonde que vai bater o preço do petróleo? Ok, já passou de $100, que nos primeiros dias do conflito, lembrando, a gente está no 9/10, né, porque lá eles estão várias horas na nossa frente, no começo do conflito era apenas uma especulação. Meu Deus, será que passaremos de $100? Agora, é muito mais provável que esse número aumente, que esse preço aumente consideravelmente. A gente não tenha mais controle nesse sentido. Talvez o melhor que a gente tem aqui, muito mais do que esperar uma diplomacia do presidente Trump, é a gente esperar algum tipo de movimentação regional, talvez, como o Irã não tem aliados estatais no Oriente Médio, né? Esperar alguma movimentação de controle dos demais países ali por perto, talvez esperar, não sei, uma destruição total, talvez, de novo, aqui já estou em hipóteses, né? Talvez esperar os países da OPEP ou da OPEP+, aquela organização dos países exportadores de petróleo, do qual o Irã faz parte, diga-se de passagem. Ter um controle aqui, segurar um pouco o pescoço, não sei. Vamos vendo aqui nos próximos momentos. Vamos seguir observando. O fato é que já há reflexos nos preços dos combustíveis aqui no Brasil também. Nós falamos com Helena Scheren, mestra em Relações Internacionais e especialista em Geopolítica do Oriente Médio. Professora, obrigada pela participação. Uma ótima semana. Imagina, obrigada pelo convite, pessoal. Tchau, tchau, boa semana.